Porque, então, a gente tem agora duas maneiras de encontrar a velocidade média no MRUV. No MRUV, atenção, só vale no MRUV. Tem gente que pega essa média aritmética aqui e quer aplicar em tudo. Em todos os movimentos, em tudo. Não, 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 não. Só vale no MRUV. Só vale no MRUV. Só em movimentos com aceleração constante que isso aqui vale. Então, a velocidade média, que é o deslocamento pelo tempo, isso aqui vale para qualquer movimento. Para MRU, para MRUV, para movimentos, inclusive compostos, para, enfim, para qualquer movimento. É uma relação geral. A gente pega o deslocamento total, divide pelo tempo total, independentemente do movimento que aconteceu ali. E inclusive dos movimentos, pode ter vários. A gente vai calcular uma média geral. Ah, não se esqueçam, além do like, deixa também um comentário. Me diga aí se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, se você quer algum tema de aula ou algum assunto que você queira discutir. E claro, me encontrem nas redes sociais também, mas não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É isso aí, boa aula. Certo. Agora, se nós temos um MRUV, exclusivamente um MRUV, aí então a gente pode calcular a velocidade média pegando os valores de velocidades e dividindo por 2. E aí sai rapidinho, né? Ou seja, tendo deslocamento pelo tempo ou tendo velocidades iniciais e finais, aqui a gente consegue calcular a velocidade média no MRUV, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, a gente começa a entender melhor essa equação. Essa equação aqui é a mesma que a gente tinha visto antes. Os deslocamentos são iguais às velocidades vezes os tempos. Não é isso? D é igual a V vezes T. Foi isso que a gente viu antes. Só que aqui é a velocidade média. E como no MRUV as velocidades seguem em intervalos de tempos fechados uma progressão aritmética bem bonitinha, então a gente pode utilizar aqui o cálculo da velocidade média, a média aritmética das velocidades. Média aritmética das velocidades. Certo? Essa é uma ferramenta muito importante aqui. Ok? Funções de grau 2. Porque para a gente entender como que funciona aqui agora no MRUV, a gente precisa entender funções de segundo grau. São os gráficos de espaço pelo tempo, né? Beleza. Ó, vou falar o basicão aqui das funções e aí, dependendo da explicação do professor, a gente vai complementando aí durante a sequência, beleza? Então, basicamente a gente tem a função do segundo grau, ela vai ter adicionado um grau aqui, ó, f de x, ela vai ter mais um parâmetro. Então ela tem o ax², o bx e o c. E cada um desses coeficientes vai ter um significado dentro da tua função. Por exemplo, o coeficiente a vai te dar a concavidade da parábola, já que uma função do segundo grau ela vai ser uma parábola, né? Então, diferente da do primeiro grau que a gente tinha retas, na do segundo grau a gente vai ter parábolas. Então, quando for verificar o gráfico de espaço pelo tempo dentro do MRUV, já vai verificar que vou ter uma aparição ali de parábolas, né? Eu posso até misturar dois movimentos dentro do mesmo gráfico. Sim, esse A tem um nome? Coeficiente Só A. Geralmente ele é chamado de coeficiente A, que é o coeficiente da parábola. Beleza? Então, olha o que a gente vai ter aqui, pessoal. A concavidade da parábola, ela vai estar voltada para cima quando o A é positivo. E a concavidade da parábola, ela é voltada para baixo quando esse A é negativo. Então, percebe que lá no primeiro grau tinha um nome, né? Era coeficiente angular, porque só dependia da angulação da reta. Aqui, ela vai te determinar mais o espelhamento desse gráfico. Dentro da matemática, a gente tem aí a simetria. Então, a gente tem aí uma simetria, quando eu multiplico algo por um sinal de negativo, ele vai girar. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai girar no sentido vertical, vai manter ali aquele eixo, na verdade, vai manter o eixo vertical, né? E vai girar com relação ao eixo horizontal. Então, percebe que ali ele está para cima, e aqui, no segundo gráfico, ele já se encontra com a concavidade voltada para baixo. Então, cuidado com isso daí, tá? Para cima e para baixo. Quando tiver com a concavidade voltada para cima, o vértice da parábola vai estar lá embaixo. A gente vai chamar de ponto de mínima. Quando a concavidade está voltada para baixo, o vértice está lá em cima. A gente vai chamar de ponto de máxima. E aí você já está acendendo aí na sua cabeça alguma coisa para física, né? Quando estiver falando aí de máximo e mínimo, máxima, altura mínima, alguma coisa desse sentido. Beleza, pessoal. E agora, como que eu vou fazer com relação ao B, com relação ao C? Vamos lá. O A está na benção aqui, né? Ele vai te determinar a concavidade. Eu já começo a rir porque eu sei que essa parte aqui dá dúvida na cabeça da galera. Que é o coeficiente B. O coeficiente B, ele vai te determinar a posição que o Y vai cortar a parábola. Ou a posição que a parábola, onde a parábola
corta o eixo y. A função do segundo grau, vou tirar o a negativo aqui que a gente já entendeu, o a positivo desse lado. A função do segundo grau, ela é uma parábola que tem uma simetria, que a gente vai chamar de simetria axial. Passando pelo vértice, a gente tem um eixo paralelo ao y, que vai te dar uma simetria. Esse eixo de simetria, ele determina dois momentos da parábola. Um momento onde a parábola está diminuindo seus valores de y, à medida que o x está aumentando, e um momento da parábola onde eu estou aumentando os valores de y na medida que o x está aumentando. Isso vai ter uma implicação na física, com certeza. Então, a gente está diminuindo aqui os valores de y e a gente está aumentando os valores de x. Nesse momento que a gente está diminuindo os valores de y, a gente diz que é o pedaço decrescente. E nesse momento que a gente está aumentando os valores de y, a gente diz que é o pedaço crescente. Beleza? Não olha para o referencial por enquanto, só pensa nesses momentos, né? Decrescente e crescente. Bem no vértice, não está nem crescendo nem decrescendo, é um ponto de inflexão. É o ponto que ele está mudando ali a trajetória da parábola. Então, nesse momento aqui, ele faz a mudança do decrescente para o crescente. O que isso vai indicar, professor? Vai indicar o seguinte: o B ele tem uma relação onde a parábola vai cortar o eixo y. Se na parte crescente, se na parte decrescente, ou se exatamente no vértice. Se a tua parábola cortar o y na parte crescente, significa que o B é positivo. Se a tua parábola cortar o y na parte decrescente, o B é negativo. Se a tua parábola cortar o y bem no vértice, então o teu B é igual a zero. Com certeza não vai ter esse termo aqui dentro da tua função do segundo grau. E ele tem um significado dentro da função, da função horária dos espaços, né? Cada um desses coeficientes vai assumir um nome dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza. O último coeficiente é o mais fácil de todos, ele vai funcionar igual lá na do primeiro grau, que é o C, ele é o teu intercepto y. Então, beleza, está aqui, intercepto y. Qual a diferença do intercepto y para o B, professor? Simplesmente a posição da parábola. Simplesmente a posição da parábola. Percebe que nesse primeiro gráfico que eu tenho aqui, esse gráfico azul, a parábola está cortando o y na sua parte decrescente. Então, aqui o B é negativo. Beleza? Então, essa parábola teria o B negativo, mas o seu C, ele está entre 2 e 4 aqui, seria um C igual a 3, ele já é positivo. Então, cuidado com isso. Então, nesse gráfico eu tenho A positivo, B negativo e C positivo. Nesse segundo gráfico, onde a concavidade está voltada para baixo, eu já sei que o A é negativo. E como a parábola cortou exatamente no eixo de simetria, o eixo y, então a gente sabe que o B vai ser igual a zero nesse caso. Já o C, que está para cima do eixo y, esse C aí está entre 6 e o 7, vai ser mais ou menos, entre o 6 e o 8, vai ser 7, mais ou menos. Esse C é positivo. Então são sinais aí que, quando você bate o olho, muitas vezes a questão de matemática, ela traz o gráfico, você bate o olho na alternativa, não precisa fazer cálculo, porque você vai eliminando. Ah, essa daqui está com A positivo, cancela. Essa daqui está com B positivo, cancela. E aí você sobra com uma ou duas alternativas para escolher. E aí, com certeza, você vai conseguir matar rapidamente qual é a alternativa correta. Beleza? Outro detalhe que a gente vai ter aqui, que essa realmente eu não lembro se tem alguma aplicação dentro da física, é com relação às raízes. A raiz é onde a parábola vai cortar o eixo do x, né? Que no caso aí da função do espaço pelo tempo, seria onde a parábola vai para o momento inicial do movimento. Né? Na física, a interpretação até é bem simples. Os intervalos de tempo em que o móvel passa pela origem do referencial. A origem do referencial. Passa pelo zero. No caso, ela vai trocar a direção do movimento ali, né? A troca da direção do movimento, no caso de um movimento que é com parábola, vai acontecer daí no vértice da parábola. No vértice da parábola. Beleza. Aí a gente vai ter a inversão do movimento. E as raízes? As raízes quando, os instantes de tempo, quando que o móvel passa pela origem. Ah, beleza. Pela origem do referencial. Então percebe que é parecido, né? Uma coisa com a outra, mas é sutil a diferença. É sutil a diferença. Então aqui basicamente você vai ter aí muitas vezes você usa na física o Bhaskarinha, né? E aí lá no Bhaskara você vai ter o discriminante delta. Esse discriminante delta vai te dar justamente a quantidade de vezes que vai passar então pelo referencial, que no caso é a raiz. Então se você tem aqui, eixo x, eixo y.
só para a gente analisar isso aqui, se você tiver o delta positivo, você tem duas raízes. Então significa que o teu delta positivo, o x1 é diferente do x2. Você vai ter a parábola tocando em dois momentos do x. Tanto com a concavidade voltada para cima, você vai ter um x1 diferente do x2, quanto com a concavidade voltada para baixo, você vai ter um x1 diferente do x2. Agora, se esse delta der igual a zero, provavelmente, quando você tem aqui, ó, delta igual b ao quadrado menos 4ac. Aí você está lá calculando e descobriu que o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, significa que esse b ao quadrado é igual ao 4ac. Então você vai ter que o b ao quadrado é igual ao 4ac. Você vai encontrar o delta zero justamente porque algum desses valores aí é zero. E geralmente é o b. Por que que é geralmente é o b? Porque a tua parábola vai tocar só aqui, ó, em um ponto. Não, eu troquei de pincel aqui, não sei porquê. Vou ficar com vermelho mesmo. Vai tocar em apenas um ponto no eixo x. Então, nesse caso, o x1 é igual ao x2. É uma raiz dupla ou raiz com multiplicidade 2. O x1 é igual ao x2. Só vai tocar em um ponto aí, nesse momento. E se for para baixo também, só vai tocar em um ponto. A gente vai ter aqui o x1 igual ao x2, justamente porque o delta deu igual a zero. Agora, a parábola flutuante, ela vai ter aqui, ó, não toca porque não existe raiz real negativa. Então, provavelmente na física também, você não vai ter esse momento onde a parábola toca no eixo do tempo, né? Onde, no caso aqui, é espaço por espaço, essa de Não, espaço pelo tempo? Posição-tempo. Posição-tempo, beleza. Então, qual é a explicação lógica aqui desse momento? Você vai ter aqui, dentro do gráfico de física, tempo e espaço. Ou seja, o móvel não vai passar pela origem. Não vai passar pela origem, né? Não vai passar pela origem. Percebe que o tempo está passando de qualquer forma. Mas eu não vou ter uma relação onde existe algum tempo onde o teu espaço zera, né? Onde o teu espaço vai zerar aí. Beleza? Tanto faz se ela está para baixo ou para cima. O último tópico aqui importante para a gente é entender o que é esse vértice que a gente falou tanto. Lembra? Quando a concavidade está voltada para cima, o ponto é de mínimo. Significa que o teu A é positivo. Lá em cima, ponto de máximo. Significa que o teu A é positivo. Seria o deslocamento máximo, né? Dentro de um gráfico de espaço pelo tempo. Beleza. O que a gente vai ter aqui, pessoal? Quando eu tiver que calcular esse y vértice e x do vértice, você tem sempre duas maneiras. Uma é olhar o gráfico. Se você tem essa raiz 1 e essa raiz 2, você tira a média entre as duas raízes, você tem o x do meio. Então você soma 2 mais 6, dá 8, divide por 2 dá 4, por isso que você encontra esse 4 aqui. Joga esse 4 dentro da função, que aí você vai encontrar o valor respectivo em y. Então é a primeira maneira que você tem para calcular, né? Você vai calcular o x do vértice pela média do x1 com x2, que são as raízes. Pega esse x do vértice e joga dentro da função. Então a função do x do vértice vai te dar o y do vértice. Show de bola! Mas eu também tenho fórmulas. Se eu quiser calcular o x do vértice, eu vou fazer menos b sobre 2a. E se eu quiser o y do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. E aí, da onde sai b, da onde sai a, da onde sai c, sai da nossa função aqui, né? A, b e c. Eu descubro aí o x do vértice e o y no vértice. Por favor, não confunda essa fórmula aqui com a fórmula da soma e produto. Quando eu tenho a soma de duas raízes, x1 mais x2, isso aqui é igual a menos b sobre a. Não é a mesma fórmula. Menos b sobre 2a, menos b sobre a. Então, são fórmulas diferentes aí pra gente. Show!